Vamos lá. Voltando aqui. Olha só. Não é aqui, não. Dá uma hora de descanso pra gente. Uhum. Amanhã eu dou. Falando, Matheus, você ficou a manhã inteira à toa, só foi meia hora de aula de geografia que ainda foi gravado. Olha só. Eu tenho aqui. Eu tenho aqui o plano cartesiano. Aí o Vitor Augusto já me deu a primeira coordenada, 3 e 6. E eu vim aqui, 3 e 6, coloquei o ponto P, certo? Ponto P. Agora, o ponto Q. Nantes, fala para mim o ponto Q. Tem que tirar do mudo, Maria Clara. O ponto Q tá no 6 da abscissa e 6 no Y. Na ordenada, ok. Então, 6 no X, que é a abscissa, e 6 bem aqui na ordenada. Esse é o ponto Q. Ponto R. Quem vai me responder? Marina, o ponto R tá onde? Ponto R, o 1 tá na abscissa e tá o 2 aqui. na ordenada. 2 aqui na ordenada. Então, aqui, ponto R, ok. Guilherme Yudi, onde que está o ponto S? 8,2? Não. Primeiro, eu falo desde que a gente começou o plano cartesiano, que tem mais de uma semana, 8x e que a Y2. gente não fala a vírgula. A vírgula é apenas para separar. Eu falo 8 e 2. O 8 na abscissa. 8 fica no X e Y no 2. Ou no X, isso mesmo. E o 2 na ordenada ou Y. Então, tá aqui o 8 e aqui tá a coordenada 2. Esse é o ponto S. O que vocês têm que fazer aí na apostila de vocês, agora é com a régua, vai pegar e vai ligar os pontos, tá? O ponto T, ou ponto P no ponto Q, o ponto P no ponto R, o ponto R no ponto S e o ponto S no ponto Q. E aí, eu fiz uma figura, certo? Vocês vão deixar os pontos aí, tá? Aqui tá muito feio para eu deixar, vou deixar só a figura, mas vocês vão colocar os pontos também, tá? Lembrem-se que na atividade que eu pedi para vocês mandarem para mim semana passada, eu tirei ponto de quem não colocou os pontos na letra maiúscula, certo? Eu tirei ponto. Então, é obrigatório que você, além de fazer corretamente, tem que pôr os pontos. Aqui nós temos o ponto P, o Q, o R e o S. Eu não vou colocar porque tá ilegível, na verdade. E essa é a figura que nós formamos aí, junto
de acordo com essas coordenadas. A letra A é para unir os pontos, nós já unimos e formamos essa figura aí. Que figura que é essa? Nós estudamos, capítulo passado. Que figura que é essa? Quem vai falar? Trapézio. Trapézio, isso mesmo, muito bom. Essa figura é chamada de trapézio. Agora a gente tem o exercício 12, localize os pontos no plano cartesiano e una-os traçando o segmento para formar um retângulo. A gente vai fazer... Deixa eu ver aqui. Tá. As coordenadas é para formar um retângulo. Vocês que vão me dizer uma coordenada. Vamos lá, e aí a gente vê se vai dar certo a coordenada que você me falar. Então tá. Felipe Franco. Pessoal, ele vai responder no chat, aí vocês passam aí para mim, tá bom? Vocês falam para mim, porque eu não estou com o chat aberto aqui. Tá, a gente aí tá com plano cartesiano, exercício 12. Nós vamos formar um triângulo. Então, nós vamos marcar o primeiro ponto. E o primeiro ponto, quem vai me falar é o Felipe Franco. O primeiro par ordenado. Fala para mim, Franco. Ele falou. Alguém pode falar para mim? 2 e 7. 2 e 7. 2 e 7, então o 2 está aqui, o 7 está aqui, esse é o par ordenado. Vamos chamar ele de ponto A, tá? Ponto A. Vamos colocar aí. Fala um segundo. Quem quer me falar? Nicole. Nicole, fala o segundo ponto para mim. Agora tem que Esse seguir esse embaixo ou ponto do do lado? Franco. Tem que formar um retângulo. Então, agora Tá. você vai me falar um número que a gente consiga formar um retângulo aí. 9 e 7. 9 aqui, 9 no X, 7 no Y. Então, eu vou colocar aqui o ponto 9, 7, bem aqui. E esse vai ser o nosso ponto B. Lembrando que nós temos que formar um retângulo. Então, deixa eu ver quem que eu vou perguntar agora. Matheus Moraes, fala para mim um par ordenado para a gente marcar nesse plano cartesiano que forma um retângulo. 9 e 2. 9 e 2, certo, muito bom. Ele marcou aqui na mesma linha do ponto B, 9 e 2. Ok? Esse daqui vai ser o nosso ponto C. E agora, quem vai colocar o último ponto? Melissa, fala para mim o último ponto para que forme um retângulo. Dois. 2, 2, muito bom, Melissa. Esse é o ponto 2, 2, que aí eu consigo colocar aqui. O meu ponto D. Meu ponto D. Agora, é só você aí, na sua apostila, pegar os pontos. E aí, você vai observar que você tem um retângulo. Esses são os pontos desse retângulo.
Porém, como não deu para todo mundo participar, eu vou apagar esse. E nós vamos fazer um novo retângulo com outras coordenadas. Vamos lá, quem vai me passar é a primeira... Lembre-se que a primeira coordenada é uma das mais importantes, que aí você vai seguir essas coordenadas. Deixa eu ver quem vai. Peraí. Jonathan, fala para mim a primeira coordenada, nós vamos montar outro retângulo e você vai passar para mim a primeira coordenada diferente, tá? Diferente dos pontos que a gente tinha feito. Fala para mim, Jonathan. 3, 4. 3 e 4. Então, o 3 está aqui, o 4 está aqui. Bem aqui. Esse daqui, nós vamos chamar de ponto D. Tá. Ponto D. Kalel, fala para mim, a gente vai formar um retângulo, certo? Me dá uma coordenada, seguindo essa primeira aí, você pensa numa figura que você vai formar aí. Já temos a primeira coordenada. Me passa uma segunda coordenada. Uma segunda coordenada para formar um retângulo? Isso. Peraí, deixa eu fazer meus cálculos matemáticos aqui. Opa! Faz seus cálculos matemáticos aí, me passa a coordenada. Meus cálculos matemáticos mostram que o Carol não sabe. Calma aí, peraí. 5y e 4x. Primeiro a gente fala quem? Não lembro. Não lembra? Eu falo isso toda hora. Quem que eu falo primeiro, pessoal? X. X, sempre o X. Então, E primeiro sempre o você... X, sempre depois o Y. Sempre Meus X. cálculos matemáticos mostram que ele acabou de fazer errado. Vamos ver, ele vai repetir de novo, que ele falou, ele disse primeiro o Y. Vamos dar uma chance para ele. Vamos lá, Kalel. Primeiro número é o X, o segundo é o Y. Então, fala novamente para mim um par ordenado que eu consiga fazer um retângulo ali. Peraí, um retângulo vertical ou horizontal? Tanto faz, você vai dar o segundo ponto, você escolhe. Quatro x e 8y. 4x E 8y. e 8y. Pensa comigo, se eu puser um ponto aqui, ó, 4, 8, o ponto vai ficar bem aqui. Ó a coordenada que você me passou. Você falou 4 e 8, ó. 4 e 8. Vai ter que ser muito fera a próxima pessoa para a gente conseguir formar um retângulo disso daí. Eu ferrei todo mundo. Posso... Mas então, já que você Professora, fez posso isso... falar? Posso Professora, falar? Professora, Pode falar, Yudi. Não era melhor ter colocado 3 e 7? Tá, mas ele falou esse. Dá pra gente formar um... Seria bem melhor. Mas eu acho que ele deu um dá pra formar, chute... eu sei o jeito de formar. Ele deu um chute e saiu pela culatra, mas vamos ver se a gente consegue consertar a coordenada que ele mandou. 5 e 4. Quanto? Ô, Pro, 5 e pelos 4. meus cálculos a gente consegue. Consegue. Eu também acho que consegue. Quem é que quer me dar uma coordenada para montar, com esses dois pontos, a gente fazer um retângulo? Eu. Pode 4 falar. 4. 4, 4 4. 4, 4 não dá, Matheus. 4, 4 não dá.
Não, Matheus, tá fazendo errado, professor. Peraí, que eu tô pensando. Peraí. Dá sim. Professora, 8 e 4. Dá 8 sim. e 4. Ó, não, o ponto, agora que o Matheus falou, a gente vai seguir verdade, o ponto tá. do Matheus. O ponto do Matheus, ele falou que é o 4 e 4. Agora, alguém vai ter... Nossa, foi no chute. Alguém... esse chute de vocês está atrapalhando, colega, mas vamos lá. Ô, Pro, você colocou no lugar 3 e 8. errado. né? Professora, o Felipe 4, Franco falou 4. 3 e 8. 3 e 8. 3 e 8. Agora sim, parabéns, meus parabéns para quem conseguiu consertar o chute errado do Caléu e o chute errado do Matheus. Mesmo assim, vocês conseguiram formar um retângulo. Vamos fazer só mais uma. Vamos fazer só mais uma. O João Pedro Ô, vai Pro, me dar a o primeira... meu não era assim que eu tava pensando. Dava para fazer várias coisas, mas deu certo. Eu né? ia Um fazer de retângulo. diagonal. Também daria certo. João Pedro, dá para mim uma primeira coordenada. A primeira. 3 e 1. Quanto? 3 e 1. 3 e 1. 3 aqui em X e 1 aqui. Certo. Pro, você não tem nem que apagar o outro, não? Vou deixar aqui, não tem problema não. Vamos 3 fazer um e 1. diagonal, Pro? Aqui. Vamos lá. Fala aí para mim. 7 e o 4. Posso. 7 e 4, 7 e 4. Pro, Quem? 6 e 4. 6 e 4. Quem me falou 6 e 4? Nicole. Eu falei primeiro 7 Olhe. e 4. 6 e 4. Vamos lá, Nicole, a gente colocou aqui. Vamos lá. ver quem vai Fazer conseguir que Quem fazer que agora, vai do mesmo jeito que fazer eu tô um tentando. retângulo aqui? 9 e 6. Não, Matheus, você tá viajando. Não, 9 e 6 não dá. Professora, eu já sei como que a gente vai fazer isso aí. Tá, agora você Mas- não pode falar mais. 5 e 4. Quanto, Davi? 9 5 e 4. 9 e 5? 9. Mas vai ficar errado, Pro. 9 e 5. Não, Se vai eu ficar fizer um combinado. 9 e 5 aqui... Não, aí não vai... Ele não... 9 e 5. Se eu fizer um 9 e 5 aqui... 5 e 3. 6 e 1. Ele não vai ser exatamente um retângulo. Ó, se eu fizer aqui um 6 e 2, ó. Um 6 e 2. Eu sigo essa linha aqui. Essa linha aqui. Continua sendo não mesmo Essa linha pensamento aqui. que o meu. Eu pensei de outro Essa jeito. linha aqui. Ele, na verdade, não vai ser um retângulo, mas ele é um quadrilátero. É um quadrilátero. Sabe o que eu pensei, Pro? De ter colocado o ponto aqui no 4, 0 e o outro ponto do lado do outro lá que eu falei que eu esqueci. Aí ia ficar um retângulo de diagonal. Professora, volta os dois primeiros. Aí depois você coloca pro 5 e 3. Dá pra formar. Bom, nós fizemos aí alguns retângulos. As coordenadas, o pontinho aí para responder, tá aí para responder os pontinhos. As coordenadas dependem dos pontos que você marcou, tá? O ponto que você marcou, você anota as coordenadas do ponto aí. Pode ser o A, B, C, D. O ponto que você colocou aí, você vai colocar as coordenadas aí no pontinho. Vamos para o exercício 13. Professora, Oi. tinha dado um problema aqui em casa, por isso que eu saí. Tá bom, querido. Tudo bem. Tá? Espero que você consiga pegar aí tudo que a gente já fez, tá? Entendi, Franco. Entendi por quê, então, tá? Beleza. Descanso. Exercício 13. O exercício 13,
Ele também, ó. Então, aqui você vai marcar as coordenadas que você achou aí, tá, gente? Aí você colocou o retângulo que você colocou, as coordenadas. Eu tenho aí Vai o formar um exercício... triângulo retângulo. Vai formar um triângulo retângulo. Nós temos aí, localize os pontos no plano cartesiano e una-o traçando os segmentos. Em seguida, classifique cada triângulo, que o Vitor Augusto já respondeu, representando quanto às medidas dos ângulos. Então, vamos lá. Quem eu perguntar, eu vou perguntar o ponto A, aí você vai me responder qual número que é X e qual número que é Y. Eu quero saber se você está entendendo os pares ordenados. Luana, o ponto A, no exercício 13, qual que é o ponto A? O 16. Dois e... Oi? 2 aonde? 2 no X e 6 no Y. Então, o 2 está aqui no X e o 6 está aqui no Y. Então, o encontro das duas linhas vai ser esse ponto. 2, 2 e 6. Depois eu coloco as letras. Deixa eu ver... Guilherme e Udi agora, tá? Eu já te expliquei como é que a gente fala os pontos. Você vai falar para mim agora o ponto B, Udi. 2 no X e 2 no Y? Isso. 2 aqui no X e 2 aqui no Y. Bem aqui. Guilherme Meira, fala para mim o ponto C. Professor, deixa eu falar. 7 no X e 2 no Y. Guilherme não vai me responder? Ele não está na sala? Ele tá. Guilherme, me responde o ponto C. Filha da puta. Eita, Vitor, a gente está gravando a aula, Vitor. Não, eu achei que eu tava mutada porque caiu um negócio aqui no meu pé. Cuidado, a gente está gravando a aula. Como que faz isso? Vai ter que cortar essa parte, vai ter que cortar. Corta. Meu Deus do céu. Ana, Coordenador. Escola é family friend, tá? Por favor, todo mundo no mudo. Alana, ponto C, fala para mim. Professora, Oi, tá me ouvindo? tô ouvindo. Tá. Fala para mim o ponto C. Bom. Eu não tô ouvindo nada, você entra de novo. Não, pode ficar aí, é problema no som da Lana. Mas eu acho que a Lana não respondeu ainda. Peraí. Postura, Matheus Moraes, sai debaixo da cortina. Postura, a gente está em aula. 7,2? Não. João Eduardo, fala o ponto C para mim. Sete, 2. Eu já disse como que eu quero que fale. Melissa, fala o ponto C para mim. 7 no X e o 2 no Y. Ah, isso é diferente. 7 no X e o 2 no Y. Agora, eu posso ligar os pontos. Cada ponto. E eu tenho aqui uma figura
Geométrica. Não esquece de colocar os pontos. Se não coloca os pontos, está errado. Então, esse daqui é o ponto A, esse daqui é o ponto B, esse daqui é o ponto C. Aí tem a linha aí embaixo, triângulo, o quê? Que triângulo que é esse? Que o Vitor Augusto já falou. Triângulo. O Vitor Augusto até falou no começo. Quem vai me Retângulo, responder? professora. Triângulo, retângulo. Isso mesmo, esse é um triângulo retângulo. Próximo exercício é o B. Nós temos aqui os pontos L, M e N para a gente formar um triângulo também. Vamos lá, Vitor Augusto, ponto L. Como que é? X4, Y6. X4, Y6 é exatamente aqui. Esse vai ser o ponto L. Tá. Alana, agora você vai me falar, se você já compreendeu como é que fala, você vai me falar o ponto M, o ponto M. Alana. Professor, deixa eu falar, fazendo favor. Querido, você Não, fala professora, toda hora. Eu tenho que vou falar. perguntar para quem quase não está participando, porque eu quero ver se entendeu. Você, eu já sei que entendeu, Matheus. Pronto, uma Hoje eu coisa, tô é a até letra quieta, M. M de professora, pra ver Matheus. se você me chama. Alana, falar, você vai me professora. responder ou não vai me responder? Eu vou falar. 2x, Ah, 2y. 2x e 2y. Exatamente aqui é o ponto. Esse é o ponto. Opa, ponto M. Ponto M, bem aqui. Agora o ponto N, Felipe Franco, ponto M. Fala para, desculpa, ponto N de neném, Felipe Franco, fala para mim. O que ele responder aí no chat, me passa, por favor. Faz certinho, hein, Franco? Ele falou 9 no X e 2 no Y. Ok, muito obrigada. 9 no X e 2 no Y. Muito obrigada, Felipe. Então, aqui nós temos, apenas basta que a gente ligue os pontos agora. Então, vamos lá. Quem vai me responder? Pro aí no fundo, Oi? porque meu primo tá tendo aula. Se começar a ouvir pro aí na minha voz, se eu tiver com o áudio aberto, é porque meu primo tá tendo aula online aqui do meu lado também. Tudo bem, Depois não tem problema não, não tá incomodando 9 não. minutos. B, que triângulo que é esse? O primeiro lá que nós classificamos é um triângulo retângulo. Triângulo acutângulo. Triângulo acutângulo, isso mesmo, muito obrigada. Triângulo acutângulo. Primo, quer ver o que eu fiz pro meu pai? Vamos agora. Próximo exercício. É o exercício C. Nós vamos ter um outro triângulo, um outro formato de triângulo. Quem vai me responder? Deixa eu ver. Maria Clara Chagas. Fala para mim o ponto F. 0
0 no X, tá aqui. 0 no X e 7 no Y. Isso, então é bem aqui, porque é 7 no Y. No X ele é 0. Então, esse daqui é o nosso ponto F. Agora vai falar para mim o Renan. Renan, fala. O ponto G. 5 no X e 2 no Y. 5 no X e 2 no Y. Bem aqui, esse é o nosso ponto G. E agora vai falar para mim o Matheus Galceran. Matheus Galceran, ponto H. H? Isso, Ponto H? ponto H. O ponto H peraí, ponto H. O 10 fica no X. E o 2 fica no Y. Isso, então 10 aqui no X, o 2 no Y, aqui, exatamente. Obrigada, Matheus. Bem aqui fica o ponto H. Agora é só ligar e nós vamos ter... Por favor, eu tirei ponto de quem não ligou com régua e mandou a atividade para mim com os triângulos tudo torto. Vocês têm régua no material de vocês. Aliás, é obrigatório. Então, vocês vão ligar os pontos com a régua. Não, acho que não tem necessidade de eu falar isso, né? E a atividade que mandar para mim, se os triângulos tiver sem régua, eu tiro ponto. Se tiver sem o ponto, eu tiro ponto. Se tiver com as distâncias erradas, eu tiro ponto. Se tiver com as coordenadas erradas, eu tiro ponto. Se não tiver o X e o Y, eu tiro ponto. É assim que eu corrigi e mandei para vocês de volta. Que triângulo que é esse? Alguém sabe me dizer? É o isósceles? Absoluto. Não, é abissantângulo. Abissantângulo. Acho que é assim que se pronuncia. Ângulo absoluto. Obtusângulo. Obtusângulo. Aqui é triângulo. Triângulo obtusângulo. Esse é o nome desse triângulo. Todo triângulo, nós temos o triângulo retângulo, que ele tem um ângulo reto, que é o ângulo de 90 graus. O exercício B foi triângulo acutângulo, porque todos os ângulos são menores que 90 graus. E esse triângulo, ele é obtusângulo, porque ele tem um ângulo que é maior que 90 graus, que é esse daqui. Por isso, nós chamamos de obtusângulo, porque o ângulo que é maior de 90 graus é chamado de ângulo obtuso. Então, esse é o triângulo obtusângulo. Vamos lá. O próximo exercício, todo mundo já copiou o obtusângulo? Posso apagar? Não. Tá, mais um pouquinho. Nós temos aqui o exercício 14. O exercício 14, vocês vão formar um triângulo. Vai localizar aí no plano cartesiano os pontos e formar um triângulo, deixa eu ver, um triângulo isósceles. Já volto, professor. O que é um triângulo isósceles? Dois lados são iguais e um diferente. Isso, então... Já que você já começou, Vitor Augusto, fala para mim um ponto para a gente formar. Não, eu perguntei para o Vitor Augusto, deixa ele me responder. Vitor Augusto, triângulo isósceles, marca um ponto, uma coordenada.
Professora, Só um pouquinho, Renan. Deixa o 22.P. 22, aqui. Esse aqui vai ser o ponto P. Tá bom. Ponto P. Renan, pode falar. professora, então essas atividades que a gente tá fazendo é para tirar foto e mandar para você? Não, eu vou falar ainda qual que vocês vão mandar para mim. A gente ainda não fez. Tá? Pro, posso falar o próximo? Pode falar o próximo. Deixa eu ver. 8 e 8. 8 e 8 vai ser aqui. 8 e 8. Ponto O. Então, vamos chamar de ponto Q. Q. Tá? PQ. Tá, agora tem que ser certeiro. Quem for falar o próximo ponto é um triângulo isósceles. Como o Vitor Augusto disse, o triângulo isósceles, ele tem dois lados exatamente iguais, quer dizer, mesma quantidade de unidades de medida 9? e um diferente. Quem me falou? 1 e 9? João Pedro, 1 e 9. João Pedro, um aqui, 9. Professora, eu fiz Não, um triângulo diferente. 1 e 9 não vai dar. 1 e 9, ele vai ficar com com os 3 lados diferentes. 1 e 9 não Tinha dá. que ser 2 e 9, Pro. 2 e 9, 2 Pera, e não. 9 também não vai dar. Vai ficar com 3 lados diferentes. 2 e 8? 2 e 8? 2 e 8, 2 e 8 dá certo. Ah, eu ia falar 6, 2 e 8. O 2 e 8 dá certo. porque 8-2, 8-2, professora. 8-2. Não, ó, 2 e 8. Aqui. Não, 8-2. 8-2 também dá certo. 8, 2 também dá certo. Quem colocou aqui, ó, no 8, 2, então você pode ter esse triângulo aqui. Tá? Ô, Pro, vai ser o ponto R? Isso, ponto R. Ou você pode fazer aqui, aqui e aqui. Depende. A coordenada que você colocou aí, você